Graças a Deus por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus é bom, Deus é Pai, justo, amigo. Ele sempre sabe o que faz. Ele reina absoluto, soberano sobre os céus e a terra. Do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo o que nela há. Nada foge dos olhos do Senhor. Às vezes entramos em alguns locais que tem câmeras e às vezes tem um alerta, sorria, você está sendo filmado. Na porta do banheiro tem câmera, em cima do caixa tem câmera, no passeio tem câmera, nas salas tem câmera e muitos outros lugares não tem. E isso nos remete a uma sensação de tem câmera, eu estou sendo visto. Não tem câmera, ninguém está me vendo. Mas com Deus é diferente. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo ligados 24 horas. Quando tem sol, quando está escuro, quando tem luz, quando não tem luz, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, os olhos de Deus são duas câmeras que jamais se apagam 24 horas por dia. Os olhos do Senhor estão sobre nós quando a gente está no banheiro, sentado no vaso, mexendo no celular, de madrugada. Os olhos do Senhor, eles são tão penetrantes que ele vai no fundo da mente. Talvez por fora a pessoa está falando bem, mas lá por dentro do coração ela está desejando mal. Os olhos do Senhor estão vendo. Talvez por fora ele nem olha para aquela moça sedutora que acabou de passar, mas por dentro deu só uma olhadinha, a mente já foi longe, já pecou, já adulterou. Os olhos do Senhor, eles são como prumo na nossa alma. É impossível esconder algo de Deus. Se for no mais profundo oceano, aquele tão profundo, aonde máquina nenhuma, aonde tecnologia nenhuma conseguiu ir, de tão profundo, tão escuro e tenebroso, lá no fundão, na escuridão, aonde ninguém enxergará, os olhos do Senhor enxergam como na luz do meio-dia. Deus vê tudo. Cuidado com os seus passos. Cuidado com os seus pensamentos. Ah, mas não foi isso que eu quis falar. Deus sabe o que cada um quer falar. Ah, mas eu livre de mim desejar mal. Deus sabe que às vezes está arquitetando uma vingança e uma oportunidade para pagar na mesma moeda. Cuide da sua vida. São milhares de pessoas que elas usam o fôlego de vida dela, que é tão precioso e é único aqui, para cuidar da vida do outro. Tem gente que sabe mais detalhes da vida do outro do que dá conta dos detalhes da sua vida. Cada um cuide da sua própria vida. Se você pode abençoar, ajudar outra pessoa, ajuda, estende as mãos. Isso é bíblico. É ajudar, é carregar junto ali com a pessoa, é ser útil na vida dela. Mas lembre-se, cada um prestará contas de si. Cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus é justo. Existem milhares e milhares de pessoas com causas na justiça, talvez uma situação, uma humilhação, uma injustiça que sofreu. E está pedindo, Senhor, faz justiça, justiça, justiça. Só que ela esquece que Deus, apesar da justiça que Ele faz em nosso favor, Ele é justo também para com as nossas atitudes. A balança de Deus é fiel. A justiça de Deus não é porca igual a justiça aqui da terra. A justiça de Deus, ela não é parcial como a justiça aqui da terra. A justiça de Deus, ela é reta, ela é limpa, verdadeira. Ela flui como o rio. Para Deus não faz diferença nenhuma o martelo do homem humano aqui embaixo. A última palavra vem do Senhor. Fica aí esse alerta. E olha que eu nem ia falar sobre isso. Eu gosto quando Deus faz isso, eu amo. Porque quando o Senhor, Ele traz à minha memória algo que eu não tinha pensado de forma alguma, eu tenho certeza que está servindo para mim e para você que me ouve neste momento. Só para te lembrar que exatamente na medida que plantarmos, colheremos. Deus vai julgar
cada um conforme o seu procedimento. Deus é justiça e todas as coisas estão completamente nuas e patentes aos olhos do Senhor, aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, se você é daquela pessoa profissional para virar o celular para o cantinho, para que ninguém veja e tá ali afundando naquilo que não presta, eu só tô te lembrando que Deus está vendo tudo, tá? Talvez você tá mexendo num contato que não deveria. Você sabe muito bem disso, você sabe que é errado, você tá escondendo, você sai de perto, fala baixo. Aí na hora que a pessoa chega, você vira o celular, coloca um vídeo que não tem nada a ver, só para te lembrar, tá? Glória a Deus por isso. Mas eu quero compartilhar nessa palavra de hoje a respeito de uma situação que todos nós vivemos e que muitas vezes nos machuca, muitas vezes nos deixa incomodados. Pessoas ficam revoltadas, ficam bravas, algumas brigam com Deus. A minha sogra, ela está passando por um momento difícil, a mãe está muito enferma. Infelizmente, a qualquer momento pode-se chegar a notícia que a mãe virá a óbito. É uma situação bem assim complicada mesmo, questão da idade, questão física. E também ela estava com uma irmã internada, mais ou menos um mês e pouquinho, numa situação que só Deus para entrar com a providência. Só, ninguém mais. Nenhuma outra hipótese. A irmã dela fumou por mais de 50 anos. Começou a fumar com a idade de 16 anos e mais de 50 anos passando aí pelo fumo. Uma situação muito complicada. E ela me relatou que chegou a um ponto que ela até parou de fumar, uns 3, 4 meses. Mas aí, infelizmente, o pulmão já estava... Meu Deus do céu. Misericórdia, é complicado. Tava igual uma pedra de asfalto. Tava terrível. E aí ela, com muito medo do Covid, começou a se resguardar e me chamou até a atenção, né, os propósitos de Deus, porque quando começou a pandemia, ela ficou tão amedrontada que ela não saía para nada. Ela não levantava de casa para ir no passeio, ela não saía para pagar uma conta, não saía para ir à padaria, no supermercado, comprar uma carne, não visitava parente nenhum, não queria visita dentro de casa. Quando ela ia fazer comida, ela pedia que todos saíssem da cozinha. Ela cozinhava sozinha, tirava o prato dela, ia para o quarto almoçar. Aí depois todos vinham, almoçava, ela vinha depois. Eu imagino que ali ela se desinfetava com álcool, né? Se esterilizava com álcool. Então, seguindo à risca todos os cuidados, morrendo de medo da pandemia. E isso porque os filhos saíam para trabalhar, voltavam para casa, mas ela estava se resguardando, a pandemia, se resguardando ao máximo possível. Mas é Deus que está no controle, né? Quem somos nós para tentar impedir ou fazer com que aconteça algo? E mais ou menos esse 1 mês e meio, como eu estou falando, ela precisou ser internada, fortíssimas dores no peito, muita tosse. E quando foi internada, por incrível que pareça, não era o Covid-19. Eram os pulmões que já estavam gritando, gemendo nas últimas por socorro. Deu uma bactéria terrível que nada matava, nada controlava. Deu edema pulmonar e a minha sogra comentou comigo que era como um fio de linha que ela tinha para conseguir respirar. E essa semana chamaram os filhos, precisaram entubá-la e tentando fazer de tudo e lutando contra aquela situação. E quando foi há 2 dias atrás, eu ouvi a notícia de que ela tinha falecido. Então eu fui até a casa da minha sogra, conversei com ela e fiquei muito chateada com aquilo. E quando foi mais à noite que meu esposo chegou em casa, ele chegou com uma notícia mais atual, aí ele falou que não tinha falecido. Olha que erro terrível. Uma pessoa lá de dentro do hospital, que é um parente distante, que trabalha lá, deu a notícia sendo que era uma notícia falsa, e aí muitas pessoas da família desmaiaram, passaram mal, ficaram apavoradas, revoltadas, nervosas.
E no dia de ontem eu estive novamente na casa da minha sogra e ela falando comigo que naquele dia que ela tinha recebido a notícia da morte, ela tinha falado muito com Deus, ela tinha orado muito a Deus, e quando ela orou para a irmã dela, Deus mostrou ela andando na rua perto da casa da minha sogra, que é próximo também aonde ela residia, feliz, tranquila, leve, cheia de saúde, um semblante sereno, bonito, alegre. E naquele momento que ela tinha recebido a notícia do óbito, ela discordou, ela não acreditou, ela falou, não é possível, Deus me mostrou. Enquanto eu orava por ela, ela com saúde, ela feliz, ela alegre aqui na rua, não, eu não aceito, procura notícia, pode ir lá, ela tá viva, Deus não ia me mostrar ela bem e ela, depois ela morrer, não tá errado, não tá certo, pode olhar, alguém vai lá. E inclusive ela ainda rebateu, quando alguém falece, eles ligam direto para um parente, um dos filhos, e pede para comparecer lá. Tá errada, ela não morreu, pode ir lá, Deus me mostrou que ela tá viva, ela já teve vários livramentos, ela vai voltar. E então a filha e outro parente foram até lá, e por incrível que pareça, quando chegaram lá, ela estava viva, já tinha tomado banho, alimentado pela sonda, o cérebro estava intacto, graças a Deus não tinha afetado o cérebro, embora comprometesse um pouco dos rins, mas estava estável. Glória a Deus. Aí, quando foi ontem à tarde, eu fui novamente à casa da minha sogra, eu conversando com ela, nós duas nos ajoelhamos, oramos pela família, pelas causas, por essa irmã dela novamente, e ela me contando que quando essa irmã que estava internada, ela tinha 2 anos de idade, ela teve um livramento incrível, um livramento poderoso, que a irmã estava nos braços do pai por morta, com lúpus. E foi uma coisa assim extraordinária, eu não vou estender muito aqui, mas foi algo sobrenatural que aconteceu. Foi algo assim incrível, que dificilmente se acredita, é só pela fé mesmo, porque Deus realmente faz. E quando ela tinha 7 anos também, ela passou por uma situação que ela ficou desmaiada por 3 dias. E todo mundo dando chá e colocando coisa na boca dela e passando óleo sobre o corpo dela, porque eles moravam na roça, quase não tinha médico e o que tinha era muito caro, a família muito necessitada, não tinha condição, e eles ficaram por 3 dias com ela desacordada, e depois ela acordou, e a minha sogra falando sobre isso, dos grandes livramentos que Deus já deu, e Deus ia dar esse livramento também, porque Deus tem todo o poder, porque Deus pode, e é uma coisa que mexe muito com a gente, o fato de nós sabermos que Deus pode todas as coisas. A Bíblia relata que aquilo que é impossível para nós é totalmente, é plenamente, é facilmente possível para Deus. O mesmo Deus que abriu o mar no passado para o povo dele passar, o mesmo Deus que permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha, numa fornalha de fogo incandescente, ardente, fumegante, insuportavelmente 7 vezes mais quente, saírem sem cheiro de fumaça, andando ilesos, glorificando a Deus. O mesmo Deus que livrou Elias daquela caverna, que o arrebatou até o céu. O mesmo Deus que fez sinais e maravilhas, prodígios no Egito. O mesmo Deus que abriu o ventre seco de Ana. O mesmo Deus que soprou no vale de ossos secos e levantou ali um exército poderoso. Exatamente o mesmo Deus que deu a Noé a revelação de que haveria um grande dilúvio. Oh, gente, isso que é fé. Nunca tinha caído uma gota de água do céu. Noé não sabia o que era chuva. Não sabia. E Deus falou, Noé, vai vir o dilúvio, vai destruir a todos, exceto você com os seus familiares e com o casal de cada animal. Noé constrói a arca e Deus mandou o dilúvio. O mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Lázaro fedia de longe. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, o mesmo Deus que faz da estéril mãe de filhos, o mesmo Deus que cura lepra, cura câncer, cura AIDS, leucemia, cura hanseníase. Ele curou Naamã,
Deus é tremendo, Deus é tremendo. Deus sustentou José até se sentar no trono. Deus também cumpriu a promessa na vida de Davi. Deus fez de Abraão pai de multidões, nações. Deus usou Débora, uma mulher, para ir com coragem para a guerra. Deus mudou a história de Ruth e Noemi, que já estava praticamente acabada. Deus salvou o povo dele juntamente com Esther, lá no reino de Assuero. Deus fechou a boca de leões. Gente, Deus é demais. Deus é o Deus do impossível. Deus permitiu Pedro andar sobre as águas. Deus faz coisas extraordinárias, inexplicáveis, coisas que só Deus para fazer. E por esse fato, um fato tão breve, né? De tudo que Deus tem poder para fazer, quando nós oramos por algo, por saber que Deus pode todas as coisas, a gente não aceita uma resposta contrária. Se a gente sabe que Deus pode curar, a gente nem sequer pensa na doença, a gente não quer saber. A pessoa está entre a vida e a morte, não, Deus pode, Deus vai fazer. Deus pode livrar, Deus vai livrar. Deus pode curar, Deus vai curar. Deus pode libertar, Deus vai libertar. Deus tem poder para tirar do coma, Ele vai tirar. Eu já vi testemunhos absurdos de pessoas que passaram anos em coma, anos, e de repente, acorda assim de um sono gostoso, cheio de saúde. Deus é Deus de coisas loucas e assustadoras. E por esse fato, a gente não espera que a resposta seja contrária. Por esse fato, a gente espera que Deus sempre dê o aval naquilo que a gente precisa, que Deus sempre diga sim. Porque Ele pode, Ele vai abrir a porta. Porque Ele pode, Ele vai levantar do leito. Porque Ele pode, Ele vai tirar do coma. Porque Ele pode, Ele vai mudar a história. Porque Ele pode, fulano não vai morrer. Mas é aonde entra uma passagem que mexe muito comigo. E o primeiro exemplo que eu quero começar é lá na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, quando Ele estava ali orientando seus discípulos, quando vocês forem orar, orem desta forma. E Ele então libera essa oração poderosa, uma oração dada pelo próprio Filho de Deus. Porque uma coisa é eu escrever uma oração, que eu faço essa oração aqui. Gente, não justifica. A outra coisa é uma oração que Deus coloca na minha vida para eu fazer naquele momento. O que Deus tem para mim é para mim. Deus pode me usar para te abençoar? Amém. Mas Deus tem um particular com cada um. Não existe uma fórmula pronta, uma resposta pronta, uma oração milagreira. Faz essa oração que funciona. Ora ela 3 vezes, passa ela para 5, 6, 7 grupos. Gente, Deus não trabalha dessa forma. Deus é Deus de relacionamento, Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus que te direciona naquela situação. Deus não é Deus de bula, você lê a bula, faz daquele jeito que dá certo, não. É por isso que Ele nos chama para orar sem cessar, para estar constantemente ligado e alerta nas coisas dEle. Deus tem um pessoal, um particular com cada um, gente. Deus não é balcão de comércio, você passa lá, coloca o papel do pedido e tira a mercadoria. Não é desta forma. É por isso que Ele fala, orem sem cessar, estejam na minha presença sem cessar, busquem a minha face sem cessar, me adorem sem cessar, busquem a minha presença sem cessar. Senão é muito fácil. Oh, Deus, me dá isso. Aí eu viro as costas. Aí vem um aperto, Deus, eu quero aquilo. Não é desta forma. Deus tem um face a face, um particular, uma intimidade com cada um. E Jesus Cristo, nessa oração, que Ele mesmo nos instruiu a orar juntamente com seus discípulos, Ele nos ensina a orar aqui em Mateus 6:10, da seguinte forma: que venha o teu reino, e essa parte aqui que dói, que seja feita a tua vontade. Foi como eu falei alguns minutos atrás. Pelo fato de sabermos que Deus pode tudo, às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade porque Ele pode fazer.
Mas o fato de ele poder fazer, nem sempre ele fará. Entenda isso. A palavra fala que Jesus passava por diversos locais. Jesus, eu fico imaginando ele com os pés empoeirados, naquele calor de Israel, andando quase que o dia inteiro. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele veio para trazer a libertação, para levar o evangelho da paz. Tinha tempo ruim com Jesus não, gente. Hoje em dia é revoltante, tem a igreja, tem o templo, tem uma água, um banquinho para sentar, que a maioria, né, grande parte das igrejas tem, salvo as exceções de muitos lugares que não tem, mas tem um lugar para congregar, o povo não vai, tem que usar máscara. Tô cansado, tá calor, tá frio, eu acho que minha cabeça vai doer, tô achando que eu vou gripar. Aí Deus deixa, mas na hora do aperto aí lembra, né? Eu gosto sempre de ressaltar essa situação. A pessoa enfrenta uma padaria lotada, enfrenta um caixa eletrônico lotado, onde já passou 1000 dedos por dia, enfrenta ali a fila de uma lotérica, aquele tanto de gente, pega no dinheiro, passa a mão nas mercadorias, entra no ônibus. A pessoa vai em diversos locais, passa em lugares que nem todos estão de máscaras, faz tanta coisa, mas na igreja não, o coronavírus está lá, distanciamento. O que mais está tendo nas igrejas é espaço. E o inimigo, no fundo, ele sempre tem uma pincelada em cada situação, tirando proveito para quê? Para afastar uns dos outros, para esfriar as brasas, para arrebatar as ovelhas. Eu creio que é um tempo que o Senhor quer ver a nossa fé, aquele que realmente está com Ele e aquele que não está. Não quero dizer que o fato de você estar em casa, você não estar com Deus. Me entenda. Mas eu quero te lembrar que, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção, derrama a unção. Jesus ia para a igreja. Os apóstolos não saíam da igreja. Davi, ele mesmo declara em um dos seus salmos: o zelo da tua casa me consome. É melhor um dia na tua casa do que 1000 fora dele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E é diferente porque você chega lá, você deixa tudo, celular, você deixa um pouquinho ali a família que não pôde ir, mas você fica ali por conta, você ouve a palavra, você é renovado, é oração, é cura, é milagres, é sinais, você revê um irmão, você revê o outro, e graças a Deus tem o álcool em gel, tem a máscara, e o inimigo está fazendo de tudo para afastar uns dos outros, para esfriar o povo na fé, porque tem gente que mal pega na Bíblia quando vai na igreja, quando não vai nem lembra. Então, pense nisso. Reflita no que eu estou falando. Não sou a dona da verdade, eu só estou falando que há um tempo que o Senhor está levantando aquele que realmente não vai se render, não vai se curvar, não vai se esfriar e vai perseverar até o fim, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Olha o propósito do inimigo aí. Quantas vezes a palavra do Senhor fala a respeito do contato. Não estou falando, gente, para ficar tocando, você está me entendendo, mas estar próximo. A palavra fala: imporão as mãos sobre os enfermos. A brechinha aí, não, agora não pode impor a mão sobre os enfermos. A palavra fala sobre o beijo santo, respeitoso, já não pode beijar. Um aperto de mão, já não pode pegar. Um abraço, já não pode abraçar. Então, no fundo, tem um quezinho do maligno aí para afastar os irmãos. A pessoa vai para a festa, a pessoa vai para o restaurante, vai para a lanchonete, mas não vai para a igreja, onde tem distanciamento, palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu gosto quando Deus faz isso, porque é Ele que traz na hora o assunto que não estava programado. Mas aqui eu quero voltar na oração do Pai Nosso. Nós precisamos entender que tem que ser feita a vontade de Deus. A palavra também fala no livro de 2 aos Coríntios, lá no capítulo 12, uma oração de um homem que teve experiências tremendas com Deus. O único que
ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas indizíveis que nem tem como ele compartilhar. Ele não deixou compartilhado conosco, o apóstolo Paulo. Esse homem foi um homem incrivelmente, poderosamente usado por Deus. Foi uma coisa extraordinária, incrível, o que Deus fez através da vida de Paulo. E até Paulo, ele tinha um espinho na carne. Segundo aos Coríntios 12:7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei, eu implorei, eu clamei ao Senhor para que tirasse o espinho de mim. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus podia ter tirado o espinho na carne de Paulo? Podia. Deus podia ter livrado Daniel da cova? Podia. Podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Podia. Jesus Cristo no Getsêmani. Lucas 22:41. O Filho de Deus. O próprio Deus encarnado nesta terra. Jesus se afastou dos discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Filho de Deus. Humanamente falando, no pior momento que ele viveu fisicamente aqui nesta terra, o pior, a ponto dele falar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pai, por favor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele segue a oração, contudo, apesar de qualquer coisa, não seja feita a minha vontade, mas acima da minha vontade, faz a do Senhor. E Deus não o poupou. Mas Isaías, ele traz um relato impressionante, assustador. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Porque havia um propósito ali. Desde o Antigo Testamento nós aprendemos que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados. E lá eram oferecidos animais, puros, limpos, perfeitos. E então, como aquilo era sempre insuficiente, sempre era necessário a repetição, glória a Deus que enviou o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do sangue de Cristo, foi um derramamento de sangue uma vez por todas. Pelo sangue de Jesus somos salvos, perdoados, justificados, lavados, remidos, santificados. Somos preparados, aleluia, pela nossa fé, por graça, para estarmos em breve com Ele na eternidade, na Nova Jerusalém. E isso é maravilhoso. Foi necessário passar por aquela situação. Foi necessário passar por aquela dor. Foi necessário passar por tudo aquilo. Porque através daquele sofrimento, através daqueles pecados que foram ali pregados sobre Ele na cruz, o meu pecado, o seu pecado, apesar de ser um homem de dores, experimentado no sofrimento,
Ele levou sobre si os nossos pecados para nos dar vida, libertação das garras do inferno de Satanás e vida abundante. O Senhor trouxe ao meu coração esta palavra neste dia para falar com você que nem tudo aquilo que pedirmos para Ele fazer, Ele fará. Uma outra situação que também mexe demais comigo. Jó. O próprio Deus. Eu ainda não vi na Bíblia. Se eu li há muito tempo, eu não lembro. Mas Deus elogiou a Jó diante do próprio cão. Tens visto? Olha lá. Meu servo Jó me teme, irrepreensível, íntegro, evita o mal. Não há ninguém na terra como ele. Olha só, gente, Deus fazer isso de um homem, hein? E esse mesmo Jó, cheio da presença de Deus. Este mesmo Jó, que temia a Deus, que constantemente estava ali, se consagrando, oferecendo sacrifícios a Deus, até pelos filhos dele. Quando os filhos dele se reuniam em banquete, que sempre faziam isso, Jó, terminado o banquete, oferecia sacrifícios por cada um. Provavelmente eles talvez tenham pecado, então já vou oferecer o sacrifício. Jó blindava a sua família com a presença de Deus, com o relacionamento que ele tinha com Deus. E até Jó, Deus permitiu passar por tudo o que passou. E aqui no livro de Jó 3, versículo 25, Jó declara: o que eu mais temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó perdeu seus 10 filhos numa tacada só, num golpe só. Jó perdeu a sua saúde, a ponto de feder a distância, de se coçar com cacos de telhas. Perdeu todos os seus bens. E ele não tinha só uma casa e 20 animais, não. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Ele tinha gente demais ao seu serviço. Era o mais rico de todo o Oriente. E a única pessoa que lhe restou, sua esposa, no momento de angústia, dor e sofrimento. Imagina o desespero de uma mãe ver tudo isso acontecer, uma esposa. Qual foi a resposta que ela deu para ele? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Tamanho era o desespero daquela mulher. E Jó respondeu: você está falando como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mas Jó declara: o que eu mais temia me sobreveio. Até Jó passou por tudo o que passou. Deus poderia ter livrado? Poderia, e não o livrou. E voltando à história que eu comecei aqui a respeito da oração da minha sogra, crendo que a irmã dela receberia mais um livramento, voltaria curada, transformada, que Deus daria essa nova chance para ela, porque Deus pode. Ontem, infelizmente, finalmente, à noite, chegou a notícia que agora já não era uma notícia falsa como no dia anterior. Não, era realmente fato. A família está inconsolável, só o Espírito Santo de Deus, desesperada por essa perda irreparável. E naquele momento que o meu esposo me deu a notícia à noite, eu me lembrei da nossa oração juntas, ali durante o dia, da fé, da convicção, da leveza que ela estava sentindo nessa certeza, Deus vai trazê-la de volta. Mas não foi desta forma. Nós precisamos sempre encaixar na nossa mente que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Nós precisamos aprender que a última palavra é a de Deus. Que a vontade de Deus, independente da nossa, sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz. Deus é bom e fiel.
Deus não tarda nem falha. Ele vê todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas acima da nossa vontade, a vontade de Deus é soberana. E algo que a minha sogra comentou comigo ontem, que hoje, se Deus quiser, eu a verei. E para que Deus me dê graça de conversar com ela dentro da palavra, eu vou falar com ela que ela mesma relatou ontem, quem dá a vida e quem tira é Deus. E é uma verdade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Olha essa oração de Ana. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, ele exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, porque não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. A vontade de Deus é absoluta, soberana. Aquele louvor de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A nossa vida é emprestada. Nada trouxemos e nada levaremos. Aquieta o teu coração, Deus está no controle. Senhor, acalma esse coração que me ouve neste momento. Desesperado, aflito, pessoas que hoje não aceitam perdas de 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Deus podia ter feito e não fez, Deus podia ter livrado e não livrou, Deus podia ter curado e não curou, Deus podia ter trazido a vida, Deus levou. Ei, Deus está no controle. Espírito Santo de Deus acalma toda tempestade interna e externa, nos ensina a crer, a confiar, nos ensina a orar sem cessar, a confiar nos milagres, mas entendendo que a última resposta é do Senhor e o Senhor sempre faz o que quer. A última palavra é do Senhor, tu és rei, soberano, absoluto, nada foge do teu controle. Vai tirando agora a angústia, o desespero, vai tirando a ansiedade da carne. Vai tirando agora a loucura da morte, todo demônio do suicídio, da vingança, do ciúme. Espírito Santo, acalma toda a tempestade dentro de nós. Nos ensina a caminhar aqui olhando para o alto, a caminhar aqui de joelhos. Nos ensina a confiar acima de todas as coisas. Passem os céus e a terra, a sua palavra jamais passará. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tu és santo, bendito, forte, todo-poderoso, justo e fiel. Tu és Deus absoluto. A última palavra é a do Senhor. Deus de Israel, Deus de milagre, Deus de poder. Não nos deixe ser agarrados, apegados às coisas dessa terra. Não nos deixe amar as pessoas mais do que a ti, nem o nosso próprio fôlego de vida. Porque o Senhor diz que não é digno de ti, mas nos ensina, Senhor, a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Nos ensina a confiar em ti acima de todas as coisas e a crer que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. O Senhor é Deus que abate, que levanta, que fortalece, enfraquece, que abre e ninguém fecha, e se fechar, ninguém abre. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um coração dependente, adorador, um coração com entendimento
Que o Espírito Santo te visite, te renove e te abra os olhos espirituais mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém?